Amém? Boa noite. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar mais um pouco. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos, ó Pai, porque podemos chegar nesse lugar diante da Tua presença. E aqui, Senhor, aprendermos mais através da Sua palavra, Pai, e recebermos a direção para a nossa vida, direção que Tu tens para cada um de nós. Senhor, que nessa noite nós possamos aprender, através dos ensinos que Yeshua trouxe nessa terra aos seus discípulos, que esses ensinamentos sirvam para cada um de nós também, nos mostrando, Pai, o quão necessário é que a nossa visão seja restaurada, que cada um de nós seja curado e os nossos olhos se abram e recebam um discernimento da parte do Senhor. Então fala conosco através da Sua palavra, em nome do Teu Filho Yeshua Mashiach. Amém e amém. Amém. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, Marcos capítulo 8. Eu vou iniciar a leitura em Marcos 8, do versículo 22 ao versículo 26. Marcos capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 26. E o texto diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Vejo homens como árvores. Esse texto, ele é intrigante, porque quando nós olhamos para ele friamente, nós vemos Jesus orando por um cego, e o cego imediatamente não foi curado. Essa é a primeira impressão que nós temos do texto. Diz que ele põe a mão sobre aquele homem, aquele cego. Diz aqui que ele aplica saliva aos olhos e pergunta: vem cá, você está vendo? E ele diz: eu vejo, só que eu estou vendo homens como árvores andando.
E aí Jesus tem que impor a mão novamente sobre aquele homem. Pela segunda vez. E aí sim diz que ele vê, ele tem a sua visão restabelecida e distingue a árvore do homem. Faz uma distinção a partir do segundo momento entre o homem e a árvore. A primeira coisa que nós podemos perceber aqui nesse texto é que esse homem, ele não foi cego desde que nasceu, porque ele sabia a definição de homem e de árvore. Ele sabia o que era a imagem de um homem e a imagem de uma árvore. Então ele não nasceu cego. Ele sabia a perfeita definição de cada coisa. Mas esse homem, por algum motivo, ficou cego. E quando chega aqui, alguns, quando olham para o texto, literalmente imaginam: cara, Jesus não curou o homem numa primeira oração. É a primeira coisa que a gente pensa. Mas o que acontece nesse texto, essa primeira imposição de mãos aqui, esse primeiro momento que Yeshua tem com esse homem, em que ele viu homens como árvores andando, eu quero falar para vocês que foi de propósito. Não foi algo que não aconteceu. Yeshua já tinha curado várias pessoas, vários milagres tinham acontecido. Havia sobre ele unção e autoridade para curar o cego completamente, restituir a visão dele completamente. Mas havia algo que Yeshua queria ensinar aqui. E ensinar, sabe a quem? Aos seus discípulos. Algo que nós precisamos aprender nessa noite. Porque quem precisava ser curado aqui, muito mais do que aquele cego, eram os discípulos de Yeshua. Por que eu estou dizendo isso? Se nós voltarmos o texto anterior, se eu voltar ao versículo 14 desse mesmo capítulo 8, o versículo 14 ao 21 diz assim: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, preste atenção, o que Yeshua fala para os seus discípulos nesse momento: tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouves. Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Quem precisava ver, quem precisava receber a cura, a visão, o entendimento das coisas? Os discípulos de Jesus. Ele está dizendo: vocês estão caminhando comigo, vocês estão vendo, vocês acabaram de presenciar a multiplicação dos pães, vocês viram o que aconteceu. Agora vocês estão no barco, são um número muito inferior, estão com dúvida porque tem apenas um pão. Será que vocês ainda não compreenderam
Vocês não devem caminhar segundo uma visão puramente humana. Vocês não podem olhar para um pão e ver um pão. É isso que ele está dizendo para os seus discípulos. Vocês precisam olhar para esse pão e ver ele com olhos espirituais. Ver o que foi feito lá naquele momento em que pessoas estavam famintas e o pão foi multiplicado. O que ele está falando para os seus discípulos é: vocês têm olhos e não veem. Então eu preciso ensinar uma lição a vocês. E eu vou ensinar uma lição a vocês através de um homem cego. Coisa que vocês não são fisicamente, mas são espiritualmente. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão vendo como deveriam estar vendo. Estando em mim, estando comigo, a visão do homem precisa ser diferente. Vocês para mim são cegos. É o que ele está dizendo. Por isso ele diz no versículo 18: tendo olhos, não vedes. Então Jesus vai com seus discípulos cegos espiritual e chega diante de um homem cego fisicamente. E agora você vai entender uma coisa aqui. O que aconteceu nesse momento? Porque nós tivemos dois momentos aqui dentro de um processo de cura de cegueira. Porque eu tenho duas cegueiras aqui. A primeira cegueira é a cegueira espiritual. A primeira é essa. E essa é a primeira que precisa ser sarada. A segunda é a cegueira física. Tivemos dois processos de cura na vida desse homem para que os discípulos compreendessem. Vocês precisam ver espiritualmente e fisicamente e saber discernir uma coisa da outra. Por isso que Jesus chega diante daquele homem e diz que num primeiro momento que ele põe a mão sobre os homens, saliva nos olhos e põe a mão sobre ele, diz que aquele homem vê homens como árvores andando. Sabe o que é isso? Será que Jesus não conseguiu curar na primeira vez? Negativo. O que Jesus fez aqui é que deu primeiro a ele, aquele homem, restituiu a visão espiritual, a capacidade de ver no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque em toda a Bíblia, na linguagem profética espiritual das Escrituras, homens são árvores. Da onde você tirou isso? Eu vou mostrar alguns textos para vocês. Abra aí Salmo. Salmo capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 3. Eu vou ler alguns textos aqui. Salmo capítulo 1, do versículo 1 ao 3 é o que eu vou ler. Eu vou ler vários versículos para que você compreenda que o homem, no mundo espiritual, numa visão espiritual, ele é como árvore. Salmo 1, versículo 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é, quem é? Está falando do homem que anda segundo a lei do Senhor. Ele é como árvore. O homem visto como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido.
O homem descrito aqui como uma árvore. Salmo 37, versículo 35. Diz: vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Sempre que as Escrituras vão se referir a um homem soberbo, vai se referir a uma árvore que cresce, a uma grande árvore em estatura. O homem figurado como árvore. Isaías, capítulo 10, versículo 33. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Isaías capítulo 10, versículo 33. O homem, um povo sendo relacionado também como árvores. Não é à toa que fala que nós fomos enxertados na oliveira. O povo de Israel representado numa oliveira. Essa é a linguagem das Escrituras. As Escrituras, elas possuem uma linguagem própria. Mas vamos continuar. Isaías 56. Isaías, capítulo 56, no versículo 3. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga ao eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Um homem relacionado à figura de uma árvore seca. Daniel capítulo 4, versículo 22, relaciona Nabucodonosor a uma árvore. Quando ele fala da revelação, da visão, do sonho que ele tem, vamos lá. Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 4, no versículo 13, ele começa a narrar o sonho. Ele diz: no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afuguentem-se os animais de debaixo dela e as aves os seus ramos. Ele tem um sonho com uma árvore. E Daniel vai interpretar esse sonho no versículo 22 de Daniel 4. No versículo 20, antes diz: a árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra. Olha a árvore crescendo, árvore alta. Fala de quê? Soberba. Olha o que diz no versículo 22: és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Mateus, no capítulo 3,
no versículo 10, vou ler no versículo 8. Depois de Yeshua repreender os fariseus e saduceus, no versículo 8 ele diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem produz frutos, gente? Árvore. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nós somos a figura de árvore. Por isso que lá em Marcos capítulo 8, versículo 25, esse texto que nós lemos, Marcos capítulo 8, Jesus precisa ensinar algo aos seus discípulos. Precisa ensinar a eles que não basta ter olhos físicos. As Escrituras falam muitas vezes daqueles que têm olhos, mas não veem. Por quê? Porque não têm a visão espiritual, não compreendem o espiritual. Apenas o físico, apenas aquilo que está diante dos seus olhos físicos. E Yeshua está falando: eu preciso de mais de vocês. Vocês precisam ter a visão das coisas espirituais. Porque se você vê apenas como ver o homem, você não terá discernimento daquilo que está acontecendo ao seu redor. Você será alguém perdido se você não tiver a visão do mover espiritual ao seu redor. Muitas vezes nós vivemos atribulados por causa disso. E olha que os nossos olhos humanos o tempo todo tenta nos trazer apenas uma realidade física. Vivemos uma luta constante com isso. Pedro viveu essa luta constante quando ele tentou caminhar sobre as águas. De repente, ele ia bem, a visão dele era espiritual. Ele olhava lá para Yeshua caminhando sobre as águas, algo totalmente sobrenatural. Enquanto ele focou os olhos, enquanto ele estava vendo, dentro de uma visão espiritual, um homem andando sobre águas, ele caminhava sobre as águas. Quando ele para e começa a olhar para o vento, começa a olhar para a água agitada, ele começa a olhar com os olhos humanos, ele começa então a submergir, afundar, ser abalado e deixou perder a visão espiritual do homem que estava chamando: vem, caminha sobre as águas. E assim somos nós muitas vezes. Parece que nós começamos a caminhar olhando o sobrenatural, focado no sobrenatural, focado naquele que está caminhando sobre as águas, e assim, enquanto estamos com esse foco, também caminhamos sobre as águas com firmeza, com fé, emuná, inabalável. Mas de repente a nossa visão humana começa a tentar tirar a nossa atenção e colocar a nossa atenção nos problemas. Começa a colocar a nossa visão naquilo que fisicamente pode acontecer, e eu paro de olhar para aquele que é comigo, em quem eu estou, o espiritual. Então, Yeshua precisa ensinar algo aos seus discípulos. E nós hoje aqui somos esses discípulos que precisamos aprender isso. Precisamos aprender, é como Yeshua estivesse levando você para essa cena. E Ele está dizendo: veja o que vai acontecer aqui.
E aquele homem então, depois que Yeshua passa saliva nos seus olhos e coloca as mãos sobre ele, aquele homem agora, quando olha para os homens, vê árvores. O que ele teve restituído na vida dele? A visão espiritual. Ele recebeu primeiro a cura da visão espiritual, porque não ia adiantar nada ele receber uma cura física e não ter a compreensão, discernimento do espiritual. Vejo homens como árvores andando. Agora sim eu preciso dizer para você que você precisa ver homens como árvores andando. O que você está diante aqui não é de um erro na cura, ou uma tentativa ineficaz de cura de um cego, não! O que você está vendo aqui foi uma cura eficaz, mas não uma cura física, mas uma cura de uma visão espiritual que aquele homem precisava ter. Assim como nós precisamos ser curados dessa visão, desse olho espiritual, precisamos olhar para o mundo ao nosso redor e ver com os olhos espirituais. Glória a Deus, aleluia. E agora sim, depois que ele tem a sua visão restaurada, a visão espiritual, agora Yeshua vai trazer a visão física a ele, a cura física a ele. E interessante que depois que ele recebe essa cura física agora, diz o texto, e tudo ele podia distinguir de modo perfeito. Porque tudo agora ele pode distinguir? Porque quando ele recebeu a visão espiritual, a restauração da visão espiritual, ele conseguia distinguir o espiritual. Agora que ele recebe a cura física, ele consegue distinguir o físico, o humano, e consegue saber o que é espiritual. Sabe o que esse homem recebe quando ele tem essas duas visões restauradas? Discernimento de espírito. O que nós precisamos muito, porque o discernimento na visão traz maturidade. Será que o que eu estou vendo é humano ou é espiritual? Será que o que está diante de mim é algo movido pelo homem ou algo movido por Deus? Será que as decisões que eu tenho tomado são decisões humanas, segundo a visão, o olhar humano, ou segundo a visão e o olhar espiritual? E o olhar espiritual é aquele que, a visão espiritual é aquela que nasce, produzida pelo Espírito de Deus, pelo Ruach HaKodesh. Como nós temos decidido as coisas na nossa vida? O que tem sido o motivador das nossas ações? Será que eu estou discernindo bem o que é físico e o que é espiritual? Um dos maiores problemas que existem é a falta de discernimento da visão. É uma das piores coisas, porque muitas vezes eu olho com os meus olhos físicos, só que eu quero muito aquilo, é físico, é humano, eu quero muito aquilo, porque eu já estou tomado pela cobiça dos olhos humanos, e para justificar aquilo que eu quero, a decisão que eu quero, a posição que eu quero, eu digo que aquilo é uma visão espiritual. Eu digo que foi Deus que mostrou,
que foi Deus que disse, Ele falou comigo. Precisamos de discernimento, precisamos distinguir tudo de modo perfeito. O que é visão humana é visão humana, o que é visão espiritual é visão espiritual. Os discípulos, diante daquela situação, estavam sendo ensinados pelo Senhor. Interessante que logo depois desse ensino é que nós temos o texto, quando Yeshua, agora depois que ele ensinou, e como todo mestre, ele vai fazer uma prova. Deixa eu ver se vocês aprenderam. Agora olhem para mim. Olha só, gente. Ele ensina. Você vê primeiro discípulos que têm uma visão física e não espiritual. Ele ensina através da cura desse homem que é preciso ter uma restauração da visão espiritual e física. E agora ele vira e fala, deixa eu ver se vocês agora estão enxergando. Olha para mim. O que vocês estão vendo? Ou melhor, ele diz, o que os homens, o que dizem, quem dizem que eu sou? Aí aqueles que estão dentro da visão humana, cada um fala, ele é o profeta, ele é Elias, ele é João, ele é isso, ele é aquilo. Agora e vocês? Quero ver como está a visão de vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Está seguindo o texto, gente. Quem vocês dizem que eu sou? Está fazendo um teste de visão dos discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro vem e diz o quê? Pedro mostra que ele aprendeu a lição. Tu és o Cristo, o Mashiach, o Filho do Deus vivo. E aí ele vem e fala, olha aí Pedro, você não viu com uma visão humana, você viu com os olhos espirituais. Quem te revelou não foi o homem, foi o Espírito de Deus. Aleluia! Nós precisamos ser assim, gente. Precisamos ter a nossa visão espiritual restaurada, para que possamos compreender aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, na nossa caminhada, ao nosso redor. Precisamos compreender. Aleluia. Porque muitas vezes sofremos na caminhada e sofremos porque estamos querendo ver e discernir as coisas com o olhar humano. Dentro de uma visão espiritual, muitas vezes, aquilo que aos olhos humanos parece derrota, é uma grande vitória. Aleluia. Aqueles que estavam ali diante da crucificação, com uma visão humana, estavam pensando, derrota, ele está derrotado, foi derrotado, esse é o fim. Esse é o fim para ele. Agora, quem estava ali com visão espiritual, sabia. Ali, na verdade, é a maior de todas as vitórias. Ali está sendo estabelecida uma grande vitória. É isso que está acontecendo ali. Antes daquilo acontecer,
antes da morte dele, uma mulher chegou diante dele com uma visão poderosamente espiritual. Ela chegou lá com seu vidrinho pendurado no pescoço, como era de costume das mulheres, com um perfume, e ela ungiu Yeshua, perfumou ele, e diz o texto assim, que ela preparou ele antecipadamente para o que aconteceria. Olha o que a restauração, olha o que a visão espiritual faz comigo e com você. A visão humana, ela é limitada à distância, limitada no tempo. A visão espiritual te leva muito além, aonde os olhos humanos, físicos podem alcançar. A sua visão viu agora, a visão humana viu agora. Você não consegue com a sua visão humana ver amanhã. Você consegue ver o agora. Agora a visão espiritual vê o amanhã, vê o que vem depois da esquina, antecipa. Isso é visão espiritual. Isso é o que a visão espiritual opera na minha vida e na sua vida. Que o Senhor nessa noite traga restauração à minha vida e à sua vida, em nome de Yeshua Mashiach, assim como trouxe a este servo, que agora ele pode dizer: vejo homens como árvores, e vejo homens como homens, árvores como árvores, e agora eu tenho discernimento de tudo. Eu tenho discernimento do que é uma visão espiritual, do que é homem como árvore. Eu também tenho discernimento do que é simplesmente homem e simplesmente árvore. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua Mashiach. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia.